Queremos falar de uma mãe que teve uma missão muito especial nessa terra. E nós falamos na primeira live sobre uma mãe que desejava muito ter um filho. Ela ainda não era mãe, mas o maior desejo dela era ter um filho. E Deus atendeu a petição dessa mãe chamada Ana. Depois nós falamos sobre uma mãe que precisou fazer um sacrifício tremendo, né? A mãe de Moisés, Joquebede. Nós estivemos com a pastora Silvana e ela trouxe uma palavra sobre Joquebede, que é essa mãe que já era uma mãe experiente, já tinha 2 filhos, mas que se deparou com um grande sacrifício, né? De ter que bolar uma estratégia inspirada por Deus para livrar o seu filhinho da morte, pois Deus tinha um plano de torná-lo o grande libertador de Israel. Semana passada, com a pastora Ruth, nós falamos sobre outra mãe também muito experiente, que foi a Noemi. Noemi, mãe de 2 filhos, que acabou conquistando 2 filhas, que foram suas noras. E ao perder os filhos, ganhou uma filha, que é a Ruth, que compensou ela através do nascimento do filho de Ruth, que veio a ser para Noemi como a restituição dos seus filhos, como a restituição da sua família, que deu origem à linhagem de Davi, do rei Davi, e consequentemente a linhagem de Jesus Cristo. E é dentro dessa linhagem abençoada, maravilhosa, que nós estaremos falando hoje. E concluindo assim a nossa live do mês de maio, né, o tema Mães na Bíblia. Nós hoje vamos falar sobre Maria, né, dessa linhagem originada de Davi, da linhagem de Judá, da tribo de Judá, cujo Deus, nosso Senhor, fez essa aliança maravilhosa com Davi e prometeu que tornaria o reino dele um reino eterno, né? E isso se concretiza no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então vamos falar de Maria, que é essa mãe que teve um destaque especial, essencial na vida do povo de Deus, pois ela foi o instrumento usado por Deus para trazer ao mundo o Salvador. E eu costumo sempre falar, cada personagem bíblico, eles merecem esse crédito, porque foram homens e mulheres usadas por Deus para fazer a diferença na terra, para cumprir uma missão estabelecida por Deus e principalmente para deixar para nós exemplos de bondade, de fidelidade, de fé, de dedicação a seguir. E a parte dos evangelhos que eu mais gosto, onde retrata a história do nascimento de Jesus, é Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26, né? Eu creio que Lucas, até pela sua postura, o seu olhar clínico, né? O seu olhar de médico, ele soube retratar bem essa questão do anúncio da vinda de Jesus enquanto homem nessa terra, né? Do anúncio que o anjo Gabriel fez a Maria do nascimento de Jesus. A partir do versículo 26 do capítulo 1 do Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Vamos fazer uma pausa aqui na leitura e analisar, olha só o que o anjo fala. O anjo Gabriel, né, que é considerado um anjo mensageiro, um anjo que a gente vê, ele sempre que tem algo especial na Bíblia a ser anunciado, lá está Gabriel trazendo essa mensagem especial dos céus, e ele chega para Maria. E o que mais me impressiona na história de Maria, a gente vê a história de Ana. Ana tinha o desejo de ser mãe. Ana já era casada, Ana já tinha sua vivência, mas ela tinha o desejo de ser mãe. Já Joquebede já tinha experiência, maturidade de uma mãe, assim como Noemi.
Mas o caso de Maria era diferente, ela era uma jovem que estava noiva. E era pelo perfil de Maria e pelo fato dela ter sido escolhida para essa missão tão maravilhosa, a gente fala com certeza que ela era uma jovem do coração de Deus, que ela era uma jovem muito temente a Deus, muito dedicada a Deus, uma jovem com muita bondade no coração, com muito de Deus na sua vida. Se não fosse assim, Deus não a teria escolhido por uma missão tão nobre e tão espinhosa. E o anjo, né, esse anjo, chega diante dela e faz uma saudação. Ele diz: salve agraciada. E aí ele fala o seguinte, né, ele fala que ela é favorecida. Ela é muito favorecida por Deus e ele fala: o Senhor é contigo. Sobre o ponto de vista feminino, né, sei que tem homens aqui nos assistindo, mas sobre o ponto de vista feminino, nós mulheres, que nós sabemos que somos o vaso mais frágil, porque Deus colocou uma carga emocional maior em nós, né? Não me pergunte por quê, mas Deus fez a mulher assim, justamente para que um complete o outro e a mulher tenha essa carga emocional, essa sensibilidade mais aguçada. Então, imagina só a responsabilidade dessa moça, uma moça que estava vivenciando seus sonhos de juventude, noiva, se preparando para casar, numa sociedade que a gente sabe que é muito restrita e que no tempo de Maria ainda era muito mais fechada. Se até hoje em dia qualquer coisa que fuja ao padrão, né, já deixa as pessoas escandalizadas, imagina a situação de Maria. Uma jovem judia que estava noiva, que zelava pela sua integridade, o seu testemunho para com Deus e de repente agora se vê numa situação inusitada, mesmo divina, mas humanamente falando inusitada. Como explicar ao mundo que, sendo virgem, sendo íntegra, agora parecia grávida, né? Então, é um desafio muito grande para Maria, dentro daquela sociedade a qual ela estava, dentro das regras que era estabelecida para o seu povo, dentro da conduta do seu povo, como explicar o espiritual para pessoas que estão olhando só o material. Mas o fato é que o anjo a encontra e diz: alegra-te, você foi favorecida, o Senhor é contigo. E essa é a saudação que todos nós gostaríamos de ouvir do Senhor, gostaríamos de ouvir do céu, queremos ouvir do céu, que possam chegar para nós e dizer: olha, fique animado, fique alegre, porque você foi escolhido. Você foi favorecido por Deus, o Senhor é contigo. Quantos planos Deus tem para cumprir ainda nessa terra, através da vida de seus servos e servas. E a primeira lição que a gente tira aqui da história dessa mãe é que nós possamos ter uma postura tão íntegra diante de Deus, diante do nosso Pai. Nós possamos vivenciar uma intimidade tão maravilhosa com Deus, a ponto de que os céus nos salde dessa forma, os céus olhem para nós dessa forma, que o mundo espiritual nos reconheça dessa forma como Maria foi reconhecida, que somos favorecidos, escolhidos e que o Senhor é conosco. Por causa do nosso testemunho, do nosso exemplo de fé, por causa principalmente da nossa comunhão com Deus, da nossa aliança com Deus. Vai muito mais além do que aquilo que os olhos humanos conseguem ver, é aquilo que o espiritual consegue ver. Talvez muitas vezes as pessoas olhem para você, te julguem, te critiquem, mas só quem sabe o que passa entre você e Deus, a comunhão que você tem com Deus, a aliança que você tem com Deus, é você, Deus e o mundo espiritual. E é isso que conta. Claro que o nosso exemplo, a nossa postura diante dos homens conta muito e deve ser muito preservada, muito cuidada, porque afinal de contas somos embaixadores de Cristo nesse mundo, somos sal, somos luz, mas além disso, o mais importante é que o nosso testemunho no mundo espiritual tenha um peso muito forte de sermos reconhecidos pelo mundo espiritual como alguém escolhido por Deus, como alguém favorecido por Deus, como alguém agraciado por Deus, como alguém que o Senhor está com essa pessoa.
como alguém que os outros possam olhar para nós e dizer: o Senhor é contigo, assim como o anjo Gabriel disse para Maria. Que o mundo espiritual possa olhar para nós e dizer: o Senhor é contigo, assim como foi dito àquela serva de Deus. E aí o que acontece? Ela, porém, ao ouvir essas palavras, versículo 29 do capítulo 1 de Lucas, ao ouvir essas palavras, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo disse: não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aí aqui chega a parte onde Maria fica em estado de choque. Qualquer pessoa, né, ficaria, por mais temor a Deus que se tenha. A situação dela, como eu falei, uma jovem virgem, noiva, se preparando para casar, e de repente aparece um anjo e diz: você vai ficar grávida, e você vai ficar grávida do Filho de Deus. A promessa que Deus fez a Davi vai se cumprir na sua vida. Você vai dar a luz ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele cujo reinado nunca terá fim, ao Filho de Deus, né? Imagino que para Maria foi um baque, uma mistura de alegria, gratidão e medo, né? Porque é uma coisa que não é para qualquer um. É como a promessa que Deus tem para a tua vida. Você até espera, você até deseja, mas quando chega, como eu preguei em alguns dias do Salmo 126, a gente fica como os que sonham, a gente fica sem reação diante de uma boa notícia, mas que também é uma notícia desafiadora, porque todo cumprimento de promessa, toda realização de sonho ou toda missão dada por Deus é maravilhosa, é privilégio, mas também traz consigo uma responsabilidade muito grande. Então, olha a situação de Maria. Ela recebe um privilégio, nela se cumpre uma promessa feita aos seus antepassados, uma promessa nobre, real, uma promessa que iria impactar o mundo, iria se manifestar na eternidade. Mas a situação dela, uma jovem, virgem, noiva, se preparando para o casamento, a única preocupação de Maria era aquela preocupação de se preparar para o seu casamento, para talvez na cabeça dela ela ia ter uma vida comum, né? Aquela vida organizadinha, aquela vida onde casaria, teria os filhos, tudo organizadinho, tudo certinho, tudo bonzinho. Mas de repente ela se depara com uma novidade. Foi escolhida por Deus para cumprir uma missão maravilhosa, sobrenatural, para trazer ao mundo o Filho de Deus. Então, imagino que foi um baque muito grande na estrutura feminina de Maria, ela conseguir processar aquela informação, e aí ela responde o seguinte para o anjo, né, atordoada ainda com a notícia. Ela diz: então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. É aquele momento onde nós nos questionamos como isso pode acontecer, se o meu limite humano não me permite tal situação, né? Maria ali se pergunta ao anjo: como é que vai? Eu sou virgem, como é? Eu não vou ferir nenhum princípio divino, não vou ferir nenhuma regra divina. Como é que isso vai acontecer? Porque eu estou mantendo a minha integridade, eu não vou fazer nada errado. E o anjo acalma Maria, dizendo: ó, tenha calma. O que vai acontecer na tua vida é divino, é sobrenatural. O Espírito Santo vai descer sobre ti, você vai conceber. É algo sobrenatural, é algo divino, é algo que só Deus pode fazer. E aí o anjo acalma Maria, mostrando que para Deus, as coisas de Deus não são limitadas pelo nosso
achismo humano, pelo nosso conhecimento humano. Talvez o que você precise na tua vida, talvez a promessa de Deus na sua vida seja aquela promessa que você vai dizer: como isso vai acontecer? Não está dentro da minha possibilidade, não está dentro do meu limite, não está dentro das minhas condições, eu não consigo entender isso, mas Deus te acalma dizendo: fique calma, o Espírito Santo fará tudo por você, não é você quem vai fazer, sou eu, Deus, o Todo-Poderoso, que estou fazendo. E o que Deus faz é sobrenatural, o que Deus faz é aquilo que ninguém pode fazer. A promessa é te dada para que você cumpra ela, mas não é você que vai realizar a promessa, é a mão de Deus, do Todo-Poderoso, que vai fazer a promessa dele cumprir na sua vida. Por isso não tenha medo como vai ser, de onde vai vir, quem vai trazer. É a mão de Deus que vai fazer acontecer, vai vir das mãos de Deus, é a mão de Deus que vai executar na sua vida. Foi assim que o anjo acalmou Maria, foi assim que Gabriel disse para Maria: o Espírito Santo descerá sobre ti. Pronto, fique tranquila, é Deus que vai fazer, é algo sobrenatural, é algo que vem de Deus, assim como a promessa que Deus tem na sua vida, é o sobrenatural de Deus que vai fazer acontecer, que vai colocar as coisas no lugar, que vai mover a situação ao seu favor. E aí, o que acontece agora? O anjo lembra algo a Maria, né? Para reforçar aquele momento que Deus nos confirma a promessa dele, e ele nos reforça, fazendo a gente olhar para outras situações semelhantes que estão acontecendo para saber que ele é Deus. E o anjo traz uma lembrança a Maria. Por isso que eu gosto muito da história do nascimento de Cristo aqui, sobre o olhar de Lucas, porque ele é bem detalhista. E o anjo fala a Maria o seguinte: Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Que palavra maravilhosa! Toma posse para a tua vida nessa tarde desse versículo 37 do capítulo 1 de Lucas. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Talvez até hoje você estivesse se perguntando: como é que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida, se eu não vejo condições, se eu não vejo recursos, se eu sou limitado, se eu não tenho condições de fazer isso acontecer. Pois aqui está a resposta de Deus para você. Quem vai fazer acontecer é a mão de Deus. O Espírito Santo de Deus vai colocar tudo no lugar, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Não tem impossível para o nosso Deus. E o anjo lembra a Maria que Isabel, que diziam ser estéril, Isabel já é uma mulher velha, uma mulher já passada do tempo de produção, e era estéril. E aí o que acontece? Deus dá a Isabel a gratidão, a bênção de ser mãe na sua velhice, quando ela já, humanamente falando, não teria mais condição de sustentar um filho no seu ventre. Deus dá a Isabel não só um filho, como um profeta que também marcou a nossa vida, que marca a nossa vida pelo seu exemplo de fé, que é João Batista. Deus coloca naquela mulher a cura da esterilidade na velhice. Ela dá a luz a esse homem que seria o precursor, aquele que prepararia o caminho do ministério do Senhor Jesus nessa terra. E o anjo diz: a tua parenta, aquilo que parecia impossível na vida dela, aquela mulher que era estéril, aquela mulher que já é velha, está grávida. Ela também dará a luz a um filho, ela também terá um milagre para contar. E eu creio que o anjo faz isso para reforçar a Maria, que realmente Deus é Deus do impossível, que quando ele quer fazer, ele faz, para Maria olhar para o exemplo da outra e entender que não há limites para o agir de Deus. E no decorrer da sua caminhada rumo à realização da promessa que Deus vai fazer acontecer na sua vida, Deus vai te mostrar exemplos para que a tua fé anime, para que você diga: de fato, Deus tem feito coisas sobrenaturais maravilhosas ao meu redor e fará na minha vida também. Então, ao invés de ficar olhando para aquilo que é negativo, para aquilo que não deu certo, para aquilo que desanima o teu coração, começa a olhar para as promessas que Deus tem cumprido na vida dos outros, na vida daqueles que estão perto de você e até mesmo na sua própria vida. Quantas vezes
Deus trouxe à existência aquilo que parecia impossível, Deus realizou milagres e maravilhas, e agora você acha que não vai conseguir alcançar essa promessa de Deus, mas lembre, a promessa é de Deus, ela não é tua. Se é de Deus, vem das mãos do Senhor, descansa nele. O Espírito Santo fará acontecer. O recurso não é seu, a condição não é sua, é de Deus. A promessa vem de Deus e é Deus que realiza. E como o anjo falou, porque não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há impossível para Deus. Deus promete, Ele cumpre, Ele é fiel e Ele pode fazer acontecer porque Ele é Deus. Não há impossível em nenhuma promessa que Deus te faz. Não coloque limite naquilo que Deus quer fazer na tua vida. Não deixe a incredulidade, o medo fazer você deixar de acreditar no cumprimento da promessa. Se lembre dessa promessa. Se possível, escreva essa promessa e fique olhando para essa palavra e fique olhando para ela, porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Não tem impossibilidade para o Senhor. Essa promessa que Ele fez na tua vida, Ele vai cumpri-la em nome de Jesus. Ele vai se encarregar de preparar tudo para você. E para concluir, então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Essa deve ser a nossa postura, dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não estou entendendo nada, eu não estou compreendendo nada, para mim é muito difícil, mas para ti não existe impossível, então eis-me aqui. Cumpra na minha vida a tua promessa, cumpra na minha vida a tua vontade, faz na minha vida o teu querer. Para que a vontade de Deus aconteça na nossa vida, a gente não precisa entender ela, a gente não precisa ter as respostas agora, a gente só precisa confiar que o Deus que prometeu é o Deus que vai cumprir e que Ele se encarrega de todas as coisas. Ele se encarrega de colocar as coisas nos seus devidos lugares. Ele se encarrega de tocar no coração de quem tiver que ser tocado, de fazer o que precisar ser feito para cumprir a promessa dEle em nós e através de nós. E aí, o que a gente vê sobre esse exemplo de Maria? Ela é uma jovem que precisa renunciar todos os seus sonhos, todos os seus planos. É uma jovem que precisa ter coragem de enfrentar uma sociedade que não entraria na cabeça daquela sociedade o espiritual, porque as pessoas olhariam apenas com os olhos carnais, né, julgando, criticando, mas ela nos lembra que existem situações na nossa vida, existem momentos na nossa vida que a gente precisa olhar somente para Deus, esperar nele, passar pelo que a gente tem que passar para que a promessa do Senhor seja cumprida através de nós, que somos instrumentos dele aqui na terra. Ela renunciou aos seus sonhos, os sonhos de toda moça, principalmente ela que já estava noiva se preparando para o casamento, mas ela teve que renunciar. Coisas tão simples, mas que fazem uma diferença tão grande, né? Foi tudo muito estranho na vida de Maria, tudo muito rápido, tudo muito diferente, mas em todo tempo Deus guardou Maria, porque entre ela e Deus se sabia que havia uma integridade, que ela estava na realidade, não sendo vítima de um erro, mas sendo vítima, sendo merecedora na realidade, sendo privilegiada da promessa de Deus, sendo vítima sim de críticas humanas por não entender os mistérios de Deus, mas sendo agraciada, privilegiada pelo toque do Todo-Poderoso, fazendo cumprir nela uma promessa antiga que todo o seu povo esperava. Eu imagino que todas as moças ficavam pensando: quem será a sortuda, a privilegiada, a abençoada que terá esse direito de trazer ao mundo o Salvador? Se é que eles entendiam assim, né? Talvez os olhares se voltassem para a nobreza, para aquelas que tinham uma posição, que poderia ser mãe de um rei, mas Deus faz as coisas como Ele quer. E numa jovem simples do seu povo, de coração simples, humilde,
mas porém cheia da graça de Deus, cheia da presença de Deus, cheia de comunhão com Deus, porque Deus só caminha com quem tem comunhão com Ele. Deus só faz os seus planos serem executados em quem tem comunhão com Ele. Como a gente pode ter a certeza que Maria era uma jovem segundo o coração de Deus? Porque Deus só realiza grandes coisas naqueles que têm aliança com Ele. Deus não vai colocar um propósito tão grande na vida de alguém que não esteja pronto para administrar, ainda que humanamente falando. Isso nos faz lembrar de Davi, né, o dono dessa promessa de um reinado eterno na sua descendência, aonde no meio de tantos, dentro dos seus próprios irmãos, tantos que na aparência e na condição física poderia ser um novo rei, Deus, que sabia com quem tratava, porque Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Deus não olha a condição física, econômica, social. Deus não olha nada disso. Não que isso não seja importante. Zele pelo que você tem, né? Não é desmerecendo nada nem ninguém. Não é desmerecendo a aparência de ninguém, a posição social de ninguém. Não é dizendo que isso não é importante. É importante. Glória a Deus quando Deus quer nos dar isso, né? Isso-me aqui, né? Receba em nome de Jesus. Mas isso não é o fundamental, o essencial. Isso não é tudo. Deus vai olhar o que está no nosso coração, não importa o que está fora. Ele vai olhar o que está dentro. O que está fora é nossa obrigação cuidar, é nossa obrigação correr atrás, é nosso privilégio receber aquilo que Deus tem para nos dar, né? Condições financeira, econômica, social, aparência. Glória a Deus. Mas o que vale mesmo para os céus, para o espiritual, é o que está aqui dentro. São as nossas atitudes, o nosso coração, a nossa comunhão com o Pai. No meio de tantas jovens, foi no coração de Maria que Deus achou graça para estabelecer o seu propósito, para cumprir a sua promessa. Que o teu coração, que o meu coração seja o lugar onde Deus vai achar graça, onde Deus vai achar o lugar ideal para cumprir as promessas dele, para estabelecer o propósito dele, para fazer grandes coisas por nós e através de nós, para impactar a nossa geração, para fazer a diferença na nossa terra. Que você seja o instrumento que Deus vai usar para fazer a diferença no teu bairro, na tua cidade, no teu estado, no teu país e até mesmo no mundo. E entenda uma coisa, toda promessa grande, ela está condicionada à obediência, mas essa obediência traz consigo renúncia, sacrifícios, dificuldades, que quem quer chegar ao cumprimento da promessa tem que estar disposto a passar. Quem quer chegar nas altas montanhas tem que estar disposto a passar pelo vale de prova, de luta, de espera, de dificuldade, muitas vezes de falta. Quando a gente vai acompanhando a história do nascimento de Cristo, a gente vai ver que Maria enfrentou muitas dificuldades. A primeira dela foi a social, né? Como explicar que uma mulher noiva, de repente, aparece grávida? Não adianta explicar para aqueles que não têm aliança com Deus e que não estão vivendo o espiritual, o mistério de Deus, o mistério de Deus. Tem coisas na sua vida que não vai adiantar você explicar. Não vai adiantar você justificar os mistérios de Deus. Não vai adiantar você explicar as suas razões. Você tem que apenas confiar no Senhor, como Maria fez. Era desnecessário tentar explicar. E Deus prepara José, para José ser ali o suporte, o ajudador de Maria nesse momento, de sustentar a barra para ela, de não abandonar, de vivenciar a mesma fé, de realmente acreditar que aquilo ali era obra de Deus e de comprar a briga por ela, de protegê-la. Deus sempre vai levantar pessoas aqui nessa terra para te proteger, para te amparar, para cuidar de você, enquanto Deus prepara o cumprimento da promessa na sua vida, enquanto Deus está trabalhando no cumprimento da promessa, Ele vai levantar anjos dele aqui na terra, pessoas dele aqui na terra para cuidar de você, para sustentar você, para resolver as coisas para você, porque Ele é Deus da sua vida. Ele zela pela aliança que Ele tem com cada filho dele, mas esteja em Cristo, esteja na palavra de Deus, para que a promessa do Senhor se cumpra uma por uma na sua vida. Ela passou por esse período de renúncia, por esse período de abrir mão do ideal, daquilo que era o sonho de juventude dela, para vivenciar uma nova história de responsabilidade muito grande, muito pesada, né? Talvez na cabeça de Maria ela pensava que quando tivesse o primeiro filho, ela teria ali, né, naquele conforto da sua casa que estava sendo devidamente preparada
para a sua vida familiar, mas de repente está Maria longe da sua terra, longe da sua família, num estábulo, tendo filho, colocando ele numa manjedoura. Mas em todas as coisas ela sabia que Deus estava cuidando de tudo, que Deus é o dono da promessa e que Ele se encarrega em tornar a promessa que Ele nos deu em realidade. E Ele se compromete a cuidar de tudo para nós. Por isso, descansa o teu coração nessa tarde. As promessas de Deus vão se cumprir. Apenas creia. Você não tem que fazer nada, apenas obedecer. Crer. Apenas fazer o que Maria fez. Eis aqui a serva, o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. É só isso que nós temos que fazer: obedecer, confiar, esperar, crer que o Senhor que prometeu vai se encarregar de cumprir a promessa e vai nos dar todos os recursos, todas as bagagens, vai abrir todas as portas necessárias para que a gente usufrua dessa realização da promessa de Deus em nossa vida e que possamos assim, com a promessa de Deus, ser um diferencial nessa terra. Graças a Deus pela vida de Maria, pela vida de tantas mulheres que a Bíblia cita, que foram mulheres de excelência, mulheres segundo o coração de Deus, mas graças a Deus pela vida desta jovem que abriu mão de tudo e disse: Senhor, eis-me aqui, que se cumpra na minha vida conforme a tua palavra. Não importa o que tenho que passar, não importa o que tenho que enfrentar, não importa o que tenho que suportar, o Senhor quer, assim será. A minha vida é tua, a minha vida é para o teu serviço, a minha vida é para te servir. Quando nós temos isso no coração, quando nós abrimos mão da nossa vontade, do nosso eu, dos nossos planos, e isso é uma coisa muito difícil, o ser humano querer abrir mão dos seus planos, ele idealiza, eu quero a coisinha desse jeito e Deus tem que fazer desse jeito. Gente, Deus não tem que fazer do jeito que a gente quer, é a gente que tem que usar o exemplo de Maria e dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, que se cumpra na minha vida conforme a tua palavra, conforme o Senhor deseja, conforme o Senhor quer. Se eu tenho que mudar planos, eu vou mudar planos para agradar o coração do Senhor. Se eu tenho que mudar o sonho que eu tinha para minha vida, se o sonho que o Senhor tem para minha vida é outra, eis-me aqui. Se o que o Senhor tem preparado para mim é completamente diferente do que aquilo que eu imaginei, do que aquilo que eu planejei, do que aquilo que eu coloquei diante de ti em oração e que muitas vezes até achei que seria assim, mas se a tua vontade é diferente dessa, se o caminho que o Senhor quer me levar é diferente desse que eu tracei, eis-me aqui, Senhor, sou teu servo, sou tua serva, faça conforme a tua vontade, faça conforme a tua palavra, faça conforme a tua promessa para minha vida, porque a palavra de Deus nos lembra que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. O plano que Deus tem na sua vida é bem maior do que aquilo que você pode imaginar. O plano de Maria era ser uma jovem senhora abençoada, íntegra, vivendo a sua normalidade de vida como todas as mulheres do seu povo. Mas Deus tinha planos maiores para ela. Deus tinha uma missão ainda maior para ela. Deus tinha um serviço ainda maior para ela, cuidar nessa terra do Deus Todo-Poderoso, do Salvador do mundo. Claro que, como toda grande responsabilidade, como toda grande missão, ela é recheada de lutas, de dificuldades, de renúncias, de sacrifício. Mas aqueles que querem vivenciar a grandeza da intimidade de Deus, aqueles que querem fazer grandes feitos nessa terra para Deus, tem que estar disposto a obedecer, tem que ter coragem de passar pelo vale para poder chegar às altas montanhas, tem que ter a coragem de dizer: eis-me aqui, Senhor, que seja conforme a tua vontade. Eu abro mão dos meus planos para que o seu plano se cumpra na minha vida. Eu abro mão dos meus propósitos, dos meus sonhos, daquilo que eu estabeleci para mim, daquilo que eu planejei para mim, para que o seu plano se cumpra na minha vida. Talvez você entrou 2020 com muitos planos. Talvez você tenha estabelecido metas e de repente você está aí como todo mundo, sem saber o que será das suas metas. E durante esse período, Deus está trabalhando no teu coração. Deus está te fazendo ver coisas que você não via antes.
Deus está te fazendo ver caminhos que você não via antes. Deus está te fazendo tomar decisões que você antes diria que não tomaria. Deus está apresentando um novo cenário diante de você que você lá atrás, talvez há 2 meses atrás, você jamais pensasse em entrar por esse caminho. Mas apenas confia e faça como Maria e diga: Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Faça conforme a tua vontade. Não importa se eu tenho que pegar o meu projeto de vida 2020, rasgar e dizer: ó, Senhor, tá aqui. Não desistir, tá aqui, é a sua vontade. Estou percebendo que a sua vontade é diferente do que eu queria. Então que se cumpra a tua vontade. É isso que Maria fez. Ela teve que rasgar aquele projeto de vida de uma noivinha tranquila, feliz, preparando o seu casamento, preparando os seus sonhos de primeiro filho. Não que isso não tenha sido depois compensado, eu tenho certeza que foi, porque Deus é fiel, ela pôde vivenciar esses momentos maravilhosos em família, mas não foi do jeito que ela planejou. Talvez você tenha grandes promessas na sua vida e você acha que tem que ser do seu jeito, mas assim como Maria, tenha essa decisão de coragem, rasgue os seus planos e diga: Senhor, seja feita a tua vontade. Ainda que a tua vontade seja completamente diferente da minha. Ainda que a tua vontade de início doa. Mas seja feita a tua vontade na minha vida. Eu não quero outra coisa para minha vida, senão a tua boa, perfeita e agradável vontade. Eu creio que Deus compensou Maria, que ela vivenciou todos aqueles momentos maravilhosos que ela sonhava ter em família junto com José. Apesar do caminho ter sido completamente diferente do que ela planejou. Por isso eu estou dizendo, não é que você vai desistir daquilo que você sonha para a sua vida, mas que você vai rasgar, cancelar a forma como você quer chegar nisso. Porque muitas vezes Deus está mostrando o plano dele e o caminho é um. E a gente está vendo o plano de Deus e quer seguir por outro caminho. Quer seguir pelo caminho daquilo que a gente acha que é o certo, daquilo que a gente acha que é o perfeito, daquilo que a gente acha que é o plano maravilhoso para a nossa vida. E Deus muitas vezes nos para e diz: não, eu vou fazer acontecer o teu sonho, eu vou cumprir minha promessa na tua vida, eu vou te dar esses momentos de alegria que você quer, mas entenda, não é do seu jeito, é do meu jeito. Não é o caminho que você trilhou, é o caminho que eu tracei para você. Não é esse projeto que você fez do jeitinho que você fez. Isso aí tá dentro dos meus planos para você, mas você tem que seguir pelo caminho que eu quero te direcionar. Então é nessa hora que você tem que rasgar essa ideologia que você nutriu de como seria as coisas e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. O sonho de Deus vai se cumprir na sua vida, os propósitos de Deus, a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. Esse sonho que Deus colocou no seu coração também vai se cumprir na sua vida, mas abra mão do seu eu, da sua vontade, do seu jeito de dizer: tem que ser desse jeito, tem que ser por aqui. Não é como a gente quer, é como Deus quer, porque Ele sabe qual é o caminho seguro para nós estarmos caminhando rumo ao cumprimento da promessa. Maria não poderia insistir, fazer do jeito dela. Já que é assim, tá bom, vai vir, mas eu vou cumprir, continuar com o meu plano. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser o casamento bonitinho com José, vamos abafar isso aqui, eu vou casar com José, tudo bonitinho, vai ter aquela festa, ninguém vai saber. Não foi assim, né? A vida de Maria bagunçou toda. Bagunçou no bom sentido da palavra, porque não foi o planozinho ideal que foi cumprido na vida dela, foi o plano de Deus, que aparentemente permitiu essa bagunça, mas como eu sempre falo, sempre que a gente bagunça, sempre que a gente quer arrumar alguma coisa, a gente tem que bagunçar primeiro, a gente tem que permitir uma bagunça para organizar as coisas no seu devido lugar. Por isso não se preocupe, quando Deus permite que uma baguncinha aconteça na sua vida, é apenas Ele organizando as coisas para ser como Ele quer, o jeito certo, o jeito de Deus, a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável em nossa vida. Então que nessa tarde possamos fazer como Maria, dizer: Senhor, eis-me aqui, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo, cumpra na minha vida segundo a tua vontade.
Vamos orar então? Eu convido você que fez essa campanha conosco, né? Desejo de mulher, desejo de mãe, desejo de mulher. Colocar diante de Deus sua carta para Deus, falando sobre os seus sonhos, sobre os desejos do seu coração. Eu botei até uns coraçãozinhos aqui, porque a carta é para o meu Pai, para o meu Deus, né? Aos cuidados de Jesus Cristo. Então tá aqui, mas orando nesse sentido, dizendo: Senhor, se tem alguma coisa aqui que não é para agora, não é como eu quero, não é do jeito que eu quero, se cumpra a sua vontade. Eu não tenho problema nenhum, ó, de rasgar esse meu método, essa minha estratégia, essa minha maneira de ver as coisas, esse meu plano, para que o plano do Senhor se cumpra, porque eu entendo que há falhas nos meus planos, há erros nos meus planos. Às vezes eu posso estar querendo uma coisa e achar que aquilo é o melhor para mim e na realidade não sei. E aquilo que Deus quer para mim sempre vai ser perfeito, sempre vai ser bom, sempre vai ser agradável. Então você pega o seu pedido, coloca diante de Deus, mas faça como Maria, diga: Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua vontade, segundo a tua palavra, segundo a tua promessa, segundo aquilo que o Senhor tem para minha vida e da sua forma, não da minha. Porque nas nossas decisões, nos nossos planos, sempre vai ter erro, né? Às vezes a gente faz uma coisa e diz: oh, nossa, fui um gênio, fiz. E aí a gente vai ver e ver que não foi tão gênio assim, ao contrário. Porque a gente fez a coisa baseada naquilo que a gente acha que é o certo, a decisão certa. Mas quando a gente abre mão, né, desse planejamento que a gente acha que é certo, né? E a gente diz: não, Senhor, que se cumpra o seu planejamento, a coisa é diferente. Quem já estudou o planejamento sabe que ele é flexível, né? A gente que é da área da educação sabe bem isso. Às vezes a gente está lá com o nosso plano perfeito, ele é lindo, ele é maravilhoso. Quem é o professor que nunca passou por isso, nunca passou, é bem-aventurado. E você chegar com um planejamento, aos seus olhos é perfeito, não tem falha, não tem erro. E aquela pessoa muito mais experiente que você vai direto ali, parece que ela não vê nada, ela só vê lá o errinho que estava e que você não conseguiu ver. E aquele errinho ali, ele é o suficiente para colocar todo o teu plano a perder. Tudo que você construiu ali na tua cabeça, colocou no papel que você esperava, na realidade, pode ser perdido se você não consertar aquele errinho que você deixou no seu planejamento. E aí, muitas vezes, para consertar aquele errinho que você deixou no seu planejamento, você tem que mudar toda a planilha. Você tem que mudar todo o teu planejamento. E aquele professor, aquele educador que quer ter eficácia naquilo que faz, ele vai obedecer, ele vai fazer, ele vai mudar e ele vai ter muito êxito, um êxito bem maior do que ele imaginava. E não é diferente no mundo espiritual. Às vezes você chega com um plano para Deus, radiante: Pai, tá aqui, é perfeito o meu plano, tem erro, é uma beleza, uma maravilha, o Senhor já pode fazer aí porque o negócio vai ser bom demais. E Deus olha e diz: mas e esse errinho aqui? E esse negócio aqui que não tá nos meus planos? E esse jeitinho aqui de agir que não foi eu que mandei? E isso aqui que tá no meio do seu plano, que você insiste que tem que ser assim, mas que não é minha vontade que seja assim. Aí Deus vai dizer: muda o plano. Escreve aí o meu plano, escreve aí o que eu sei que é melhor para você, caminha na minha vontade e aí você vai ter sucesso. E aí você vai brilhar, resplandecer nesse mundo de trevas, cumprindo o meu plano na sua vida. Então que nessa tarde possamos dizer: Senhor, cumpra em minha vida a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus. Vamos orar então? Vamos colocar diante de Deus os nossos pedidos.